Nunca pensei que eu seria do tipo que organiza uma festa gigantesca para algo como um aniversário de casamento, mas lá estávamos nós, James e eu, nos preparando para celebrar 15 anos juntos. Nossa história não era digna de contos de fadas, mas era nossa, cheia de altos e baixos, risadas e as ocasionais discussões sobre quem esqueceu de tirar o lixo. Nosso aniversário prometia ser uma festança sem igual. Optamos por um tema bem extravagante, pensando em algo vibrante, alto e chamativo, bem como o amor que tínhamos um pelo outro. Eu me vi em um vestido de casamento rosa que mais parecia de estrela pop do que de noiva tímida, enquanto James estava radiante em um terno tão vermelho que parecia ter sido roubado de um dançarino de flamenco. Olha para nós, viu James enquanto me girava na sala de estar, somos um cartão de São Valentim ambulante. Não pude deixar de rir. Ah, você adora isso e sabe que esse vestido fica ótimo em mim. A campainha tocou, sinalizando o início do caos. Logo nossa casa estava cheia com mais de 130 dos nossos amigos mais próximos, conhecidos e algumas pessoas que eu jurava nunca ter visto antes na vida. A música estava alta, as bebidas fluíam e todos pareciam estar se divertindo muito. Ei, ela, gritou minha amiga Liz através do burburinho, trouxe alguém que quero que conheça. Esta é Tina, ela é modelo. Tina tinha um ar de quem estava acostumada a ser o centro das atenções, e entendi por que Liz estava tão ansiosa para nos apresentar. Prazer em conhecer você, disse eu, com um sorriso que esperava não parecer muito estranho. O prazer é todo meu, respondeu Tina, enquanto seus olhos vasculhavam a sala até pousarem em James. Antes que eu pudesse responder, James se aproximou de mim, passando o braço pela minha cintura. Sou o cara de sorte que consegue chamar a ela de minha esposa. E você é? Perguntou Tina, com um sorriso um tanto quanto amigável. Percebi que o olhar de James demorou um pouco mais nela do que o necessário, mas ignorei. O ciúme não me caía bem, além disso, James estava apenas sendo educado, certo? À medida que a noite avançava, eu os observava de longe, rindo de algo, e senti uma pontada de algo feio no estômago. Sacudi a cabeça e voltei a atenção para o grupo com o qual estava conversando, determinada a não deixar isso me afetar. Quando a noite começava a acabar, James me puxou de lado, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e algo que eu não conseguia identificar. Amor, estive pensando. E se comprássemos algo especial para o aniversário? Algo grande, tipo um carro novo. Levantei uma sobrancelha. Um carro novo, James? Você sabe que temos que ser sensatos com nossos gastos. Ele foi rápido em me tranquilizar. Eu sei, mas pense bem, não é só qualquer carro. É uma declaração, uma maneira de marcar nossos 15 anos. Além disso, com seus trabalhos de fotografia e meu emprego, podemos administrar isso. O que você acha? Depois de um pouco de conversa, seu entusiasmo era contagiante, e me vi concordando. Tudo bem, vamos fazer isso, mas você me deve uma grande, disse eu, meio brincando. As semanas após nossa festa de aniversário passaram em um borrão de trabalho e rotina, mas algo estava estranho. As noites tardias de James no escritório começaram a se acumular como contas não pagas. Eu tentava não deixar a desconfiança transparecer na minha voz ao telefone. Amor, você sabe como é? Final de trimestre é sempre corrido, ele respondia, com uma voz que misturava cansaço e algo mais que eu não conseguia identificar. Eu queria acreditar nele, de verdade, mas a dúvida é como um pequeno vazamento em uma barragem, se você ignorar, antes que perceba, está submerso. Certa noite, enquanto guardava a roupa lavada, encontrei um recibo no bolso do casaco do James. Era de um par de brincos, daqueles que você não compra por impulso, a menos que esteja se sentindo particularmente generoso ou culpado. Meu coração afundou, mas enfiei o recibo no bolso, decidindo confrontar James mais tarde. Quando ele finalmente chegou em casa, o relógio já tinha desistido de esperar e marcava as primeiras horas da madrugada. Eu estava sentada à mesa da cozinha, o recibo entre nós como um desafio. Pode explicar isso? Perguntei, com a voz firme, mas as mãos tremendo. James olhou para o recibo e depois para mim, sua expressão misturando confusão e alarme. Ah, e isso é uma surpresa para você. Sim, uma surpresa, ele gaguejou, o habitual jeito eloquente falhando. Uma surpresa, ecoei, a palavra soando amarga. E você achou que a melhor maneira de me surpreender era deixar o recibo onde o encontraria?
Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu reconhecia como seu preparo para apaziguar as coisas. Amor, eu queria te dar algo especial, sabe? Para compensar todas essas noites fora. Eu ia te surpreender neste fim de semana. Eu queria derreter, deixar suas palavras me envolverem e apagar a dúvida, mas a voz insistente em minha cabeça não permitia. James, você acha que um par de brincos compensa o fato de você ser praticamente um fantasma por aqui? O que está realmente acontecendo? James suspirou, o peso da conversa o fazendo afundar na cadeira à minha frente. Eu juro que não está acontecendo nada. O trabalho tem sido um pesadelo e eu não sei, pensei que um presente bonito mostraria o quanto eu te valorizo por estar ao meu lado. Eu o observei, buscando a verdade em seu rosto. Uma parte de mim queria entrar na briga, pressionar até que a barragem se rompesse, mas outra parte, aquela que lembrava de todos os anos de amor e risadas, pedia cautela. Tudo bem, James, eu vou deixar passar, mas saiba que não sou cega. Se houver algo que você não está me contando, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. James estendeu as mãos sobre a mesa, segurando as minhas. Não tem nada, eu prometo. É só o trabalho sendo um inferno, e você está certa, eu poderia ter planejado melhor a surpresa. No dia seguinte, eu me peguei observando James, procurando sinais de que eu tinha razão em me preocupar ou que tinha sido tola em duvidar. Ele estava como sempre, afetuoso e um pouco irritante de uma maneira que me atraíra inicialmente. Mas cada vez que seu telefone vibrava ou ele ria um pouco alto demais de uma mensagem, eu sentia aquela pontada de dúvida novamente. Quem está te mantendo tão entretido? Perguntei durante o jantar, tentando manter o tom leve e brincalhão. Ah, é só um cara do trabalho, você sabe, conversa de escritório, James respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. Deve ser uma conversa e tanto, murmurei, mexendo na comida no meu prato. James colocou o telefone de lado, ficando sério. Olha para mim. Eu te amo. Você é a única. Essas noites fora, o estresse, é tudo por nós, pelo nosso futuro. Você pode confiar em mim? Olhei nos olhos dele, buscando a segurança de que eu tanto precisava. Estou tentando, James, eu realmente estou. Mas é difícil quando parece que você está a quilômetros de distância, mesmo estando bem aqui. Voltar para uma casa vazia não era novidade. Os retornos tardios de James haviam criado um precedente. Mas esse silêncio era diferente, opressivo, ecoando pelas paredes com uma frieza definitiva que enviava arrepios pela minha espinha. O habitual caos da vida diária de James havia desaparecido. Seus sapatos não estavam jogados perto da porta, seu casaco não estava pendurado na cadeira, e o leve aroma de seu perfume havia evaporado. O pânico se instalou, uma fera irritante que arranhava meu peito. Liguei para o celular dele, cada toque cortando um pouco mais a minha esperança. Então ele atendeu, e sua voz, antes um som de conforto, agora era um prenúncio de medo. James, onde diabos você está? O que está acontecendo? Exigi, minha voz misturando medo e raiva. Ele começou, seu tom casual, quase indiferente. Fico feliz que você tenha ligado, me poupa o trabalho de explicar depois. Explicar o quê? Meu coração acelerou, cada batida um tambor alto contra minha caixa torácica. Estou indo embora, Na verdade, já fui. Você se lembra da Tina? Eu me apaixonei por ela como um garoto, é melhor assim. Suas palavras foram um soco no estômago, deixando-me sem ar. Melhor? Você acha que destruir nossa vida é melhor? Ele suspirou, um som de irritação ao invés de remorso. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Está feito. Estou com ela agora. Ela está grávida. Grávida, o mundo girou, um giro nauseante que me fez buscar o encosto de uma cadeira. E você acha que isso justifica isso? E nós, James? E tudo o que construímos juntos? Nós nos distanciamos, você sabe tão bem quanto eu. Isso é apenas o passo final. Eu segui em frente, você também deveria. Sua frieza era uma lâmina, cada palavra torcendo mais fundo. E quanto às nossas dívidas de $700 mil? O carro, a casa, você vai simplesmente me deixar com tudo isso? Houve uma pausa, um momento de silêncio que falava volumes.
Eu levei o carro, considere isso um presente de despedida. Quanto ao resto, bem, você vai descobrir. Você sempre descobre. Um presente de despedida, ecoei, incredulidade pintando minhas palavras. Você me trai, vai embora e ainda me rouba, e essa é sua ideia de presente? Olha, ela, eu não liguei para discutir. Apenas cuide dos papéis, ok? Facilite para nós dois. A frieza em sua voz foi a gota final. Fácil? Você quer fácil, James? Não há nada fácil sobre traição. Você vai ter o que merece, eu prometo isso. Ele riu, um som tão estranho e cruel. Sempre a dramática, ela. Cui disse. Adeus. A linha caiu morta, um fim abrupto para 15 anos de amor, risos e sonhos compartilhados. Lá estava eu, telefone na mão, uma tempestade de emoções rugindo dentro de mim, raiva, traição, tristeza, todas se fundindo em uma firme resolução. Após James ter largado aquela bomba em mim e desaparecido, deixando nada além de sua sombra e um monte de promessas quebradas, me vi encarando os papéis do divórcio que ele havia deixado para trás. Eles estavam apenas lá, sobre a mesa da cozinha, como se zombassem de mim. Com o coração pesado e mãos que não paravam de tremer, eu os assinei, levei aqueles papéis ao tribunal como se entregasse meu próprio coração numa caixa. Aquela traição fez algo comigo. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia pensar direito, tudo o que fazia era sentar, presa em minha própria cabeça, com pensamentos correndo em círculos como ratos num labirinto. Era como se meu corpo tivesse desistido de mim, não conseguisse lidar com todo o estresse. Antes que percebesse, fui derrubada por uma doença séria, precisando de cirurgia e tudo mais. Graças aos céus pelo seguro, porque cobriu tudo. Sem ele, eu teria afundado ainda mais em um buraco do qual não conseguiria sair. Meus pais, abençoados sejam, eles não sabiam no início, mas quando descobriram, vieram correndo. Não importava que não falássemos muito ou que tivessem seus próprios problemas, eles simplesmente apareceram. Minha mãe e meu pai se revezavam cuidando de mim, certificando-se de que eu me alimentasse e mantendo a casa em ordem. Quando descobriram o que James havia feito, o ar se encheu de raiva e preocupação. Mas eles estavam lá por mim, de corpo e alma. Não acredito nesse traidor, murmurou meu pai um dia, sua voz baixa, mas cheia de uma fúria que eu não ouvia há anos. Te deixar assim, nessa bagunça. Minha mãe, sempre a mais doce, apenas me abraçava forte. Estamos aqui, querida, vamos superar isso juntos, dizia ela, suas palavras um bálsamo para meu coração partido. Eu estava inundada de gratidão por eles, sem sua ajuda, não sei como teria conseguido. Lentamente, com o apoio deles, comecei a me erguer do poço de desespero, sentindo pedaços de mim mesma se recompondo. Não foi fácil voltar ao trabalho. No primeiro dia, me lembro de estar do lado de fora, minha mão na porta, respirando fundo como se fosse mergulhar. Você consegue, sussurrava para mim mesma repetidamente, como um mantra. Lá dentro, parecia estar entrando em um mundo diferente. Os rostos familiares, o cheiro de café no ar, tudo era o mesmo, mas eu me sentia como se estivesse vendo tudo do outro lado de uma parede de vidro. Tudo bem, ela? Perguntou um colega de trabalho, me observando com uma mistura de preocupação e curiosidade. Sim, só estou me readaptando, respondi, forçando um sorriso que parecia custar tudo. Mas, dia após dia, foi ficando um pouco mais fácil. A rotina do trabalho e o foco que exigia me deram algo em que pensar além de James e da enorme bagunça que ele deixou para trás. Meus pais, eles foram meu porto seguro na tempestade, me salvaram de várias maneiras. Justo quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais loucas, Liz, sim, a mesma que sem querer jogou minha vida no turbilhão trazendo Tina, me ligou numa tarde preguiçosa. Ela, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir, ela disse, sem me deixar dizer um oi. Me preparei, não estava no clima para mais surpresas. O que foi, Liz? O que você descobriu agora? Aquela modelo, Tina, ela já estava grávida quando conheceu James na nossa festa. James foi enganado, e feio, a voz de Liz era uma mistura de choque, e, estranhamente, um pingo de satisfação. Pausei, deixando a notícia afundar. Uma parte de mim, aquela que ainda cuidava de um coração partido e de um ego machucado, não pôde deixar de sentir um pingo de satisfação. Então ele me deixou por uma mentira.
Não posso dizer que estou triste em saber disso, confessei. Mas ouça, essa é a sua chance. Você precisa reagir, pegar o que é seu. Já pensou em falar com um advogado? O tom de Liz ficou sério, totalmente profissional. Eu não tinha pensado nisso, na verdade. A ideia de mergulhar em batalhas legais, além de tudo mais, parecia esmagadora, mas Liz tinha um ponto. Acho que vale a pena tentar. Vou ver isso, obrigada, Liz. Encontrar um advogado foi como entrar em outro mundo, mas tive sorte de achar um que não me via apenas como mais um número de caso. Então você está me dizendo que o carro, aquele que James levou, está no seu nome? Perguntou o advogado, levantando as sobrancelhas num sinal que interpretei como positivo. Sim, tudo está no meu nome, a casa, o carro. Nunca pensei que ele simplesmente me abandonaria assim, expliquei, a realidade da minha situação se estabelecendo. O advogado assentiu, anotando algumas notas. Bom, isso simplifica bastante as coisas. Você tem todo o direito ao carro e à casa. Podemos definitivamente trabalhar com isso. Mas não era suficiente saber que eu havia vencido. Sentada ali, a realidade da minha situação se aprofundando, um plano começou a tomar forma. James pensou que poderia virar minha vida de cabeça para baixo e fugir para o pôr do sol com sua amante e meu carro. Acho que não. No dia em que entrei na delegacia, meu coração disparava. Minha determinação era inabalável. Jamais imaginei que faria uma denúncia contra James, mas lá estava eu, relatando o roubo do carro que, legalmente, me pertencia. Era surreal, como uma cena de um filme que eu nunca quis estrelar, mas havia um senso de justiça em dar esse passo, uma declaração de que eu não seria mais vítima de seu egoísmo. As semanas passaram num borrão depois disso. Encontrei consolo no meu trabalho e no apoio de amigos e família, reconstruindo lentamente a vida que James tentou destruir. Então, do nada, meu telefone tocou. Ver o nome de James na tela me deu um choque de surpresa. Por favor, você precisa me ajudar. A voz de James estava frenética, um contraste gritante com a frieza que ele mostrou na nossa última conversa. Ajudar você? Repeti, minha voz gelada. Por que eu faria isso? Fui preso, por roubar o carro. Seu carro. Estão dizendo que é furto qualificado. Você precisa retirar sua queixa, por favor, estou implorando, ele suplicou, o desespero permeando cada palavra. A notícia me atingiu com uma mistura de choque, devo admitir, um toque de satisfação. Você quer que eu te salve depois de tudo o que você fez? Perguntei incrédula. Eu sinto muito, sei que errei, mas isso é sério, eu posso ir para a cadeia, ele disse, a voz embargada. Esse é o ponto, James. Ações têm consequências. Você escolheu ir embora, me roubar, e agora enfrenta as consequências, respondi, firme em minha decisão. Houve uma pausa e eu quase podia ouvi-lo buscando palavras. Por favor, eu não pensei que chegaria a isso. Esse sempre foi seu problema, James. Você nunca pensa nas coisas, disse, a frustração e a mágoa culminando naquele momento de clareza antes de desligar. Havia mais uma coisa que eu precisava que ele soubesse. E James, sua preciosa Tina já estava grávida no nosso aniversário, e não era seu filho, mas boa tentativa. Você se enganou. Silêncio, o tipo que grita mais alto do que palavras jamais poderiam. Eu sabia que o tinha pegado, a realização da verdade de sua situação e as mentiras em que ele vivia finalmente o atingiram. James tentou falar, responder, mas nada saiu. Eu não precisava ouvir suas desculpas ou suas apologias. Eu tinha dito que precisava. O tribunal estava frio, um contraste marcante com o calor das emoções que fervilhavam dentro de mim. Sentei-me ali, ereta, coração acelerado, enquanto o juiz folheava os documentos à sua frente. James estava do outro lado da sala, seu advogado sussurrando em seu ouvido, mas a confiança arrogante que ele costumava carregar como um manto havia desaparecido, agora ele parecia menor, de alguma forma diminuído. Senhora Carter, você apresentou acusações de furto contra o Sr. James Carter, alegando que ele tomou posse ilegalmente de um veículo registrado em seu nome, correto? Perguntou o juiz, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso. Sim, meritíssimo, isso mesmo, respondi, minha voz firme apesar do tremor que sentia por dentro.
O advogado de James se levantou, um homem elegante com um terno muito bem cortado e uma voz demasiadamente suave. Meritíssimo, o Sr. Carter sustenta que isso foi um mal-entendido. O veículo em questão era um bem da família e ele acreditava ter todo o direito de usá-lo. O juiz assentiu, aparentemente não impressionado. Sr. Carter, você tem algum documento que prove sua reivindicação ao veículo? James se remexeu desconfortavelmente no assento. Não, meritíssimo, mas nada, interrompi antes que pudesse me conter. O carro era meu, registrado em meu nome, pago com meu dinheiro. Ele o levou sem meu consentimento. Isso é furto. O tribunal ficou em silêncio, o juiz me olhou. Em seguida, o juiz voltou sua atenção para James, mantendo o olhar por um momento. Parecia claro para ele que a Sra. Carter havia fornecido provas suficientes para sustentar sua alegação. Sr. Carter, suas ações constituem furto. Você tomou algo que não lhe pertencia, afirmou o juiz. O advogado de James tentou intervir, mas o juiz levantou a mão, silenciando-o. Estou decidindo a favor da Sra. Carter. Sr. Carter, você deve devolver imediatamente o veículo à Srta. Foster e compensar quaisquer danos ocorridos durante esse período. Além disso, você pagará uma multa pela posse ilegal do veículo. James parecia ter levado um tapa. Ele se virou para mim, os olhos suplicantes. Ela, por favor, ele começou, mas eu balancei a cabeça, interrompendo-o. Justiça, James. Era tudo o que eu queria. Você não pode simplesmente pegar o que deseja sem enfrentar as consequências. O juiz bateu o martelo, marcando o fim do processo. Audiência encerrada. Ao sair do tribunal, senti como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Não se tratava apenas do carro ou do dinheiro, mas de defender a mim mesma, de mostrar a James e talvez até a mim mesma que eu não era alguém que poderia ser pisoteada. Eu lutei pelos meus direitos e venci. Liguei o celular e mensagens e ligações começaram a chegar. Amigos, família e até colegas de trabalho que souberam do julgamento estavam entrando em contato, suas palavras uma mistura de felicitações e alívio. Sorri, digitando respostas, sentindo uma sensação de comunidade e apoio que não havia percebido antes. Justiça foi feita, hein? O texto de Liz apareceu, um rosto sorridente no final. Sim, justiça foi feita, respondi, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Depois que as coisas se acalmaram após o julgamento, minha vida tomou um rumo que eu nunca esperava. Era como se eu finalmente tivesse acordado de um longo e terrível pesadelo e decidido que não passaria mais um minuto presa ao passado. Libertei-me de toda a dor e raiva que James havia causado. Não foi fácil, mas dia após dia, me senti mais leve, mais eu mesma. Soube, através dos boatos, que a vida de James desabou depois do julgamento. Sua reputação estava arruinada e ele foi demitido de seu emprego. Parece que a notícia se espalha rápido e ninguém queria contratar alguém conhecido por fazer o tipo de coisa que ele fez. A última notícia que tive é que ele e a amante terminaram. A karma é mesmo uma coisa real. Um dia, Liz passou na minha nova casa, os olhos arregalados ao ver o ambiente aconchegante. Isso está muito bom, ela. Realmente bom, eu sorri, entregando-lhe uma xícara de café. Obrigada, vendi o antigo apartamento e o carro, paguei até o último centavo daquele empréstimo. É como se eu estivesse começando de novo. Liz assentiu, saboreando o café. E a hipoteca, muito mais gerenciável. Consegui um ótimo negócio neste lugar. É menor, mas é exatamente o que eu preciso. Respirei fundo, sentindo-me genuinamente contente pela primeira vez em muito tempo. Então, o que vem a seguir para você? Perguntou Liz, um brilho curioso nos olhos. Me recostei, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Viajar? Tenho uma lista de lugares que quero ver e experiências que quero, experienciar. A vida é muito curta para ficar parado. Liz riu, brindando com sua xícara na minha. Esse é o espírito. Você merece toda a aventura e felicidade do mundo, ela. E eu viajei. Vi praias com areia tão branca que doía nos olhos, cidades zumbindo com vida e luzes, montanhas que tocavam o céu e florestas tão silenciosas que você podia ouvir seu próprio coração bater. Em cada lugar que visitei, deixei um pedaço da velha para trás e encontrei um pouco da nova eu me esperando.
Durante minhas viagens, frequentemente conversava com outros viajantes, compartilhando histórias e risadas. Numa noite, sentada ao redor de uma fogueira numa praia, um homem com um sorriso gentil e olhos cheios de histórias me perguntou qual foi a maior lição que aprendi com todas as minhas viagens. Pensei sobre isso, o fogo estalando, as ondas sussurrando segredos para a praia. Aprendi que, não importa quão difícil as coisas fiquem, sempre há uma saída, um caminho para algo melhor. Você só precisa ser corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Ele assentiu. Parece que você passou por muita coisa. Sorri, as estrelas refletindo nos meus olhos. Sim, mas olhe para mim agora. Viajando pelo mundo, vivendo minha melhor vida. Acontece que os tempos mais difíceis realmente levam aos melhores começos.